Buenas, estamos aqui em mais um Café com Zine. Eu queria te convidar para clicar em inscrever-se no canal no YouTube, Engenheiro Zine, e também dar um like lá na página do Facebook. O convidado de hoje é Joel Machado, o Jojo. Ele é técnico em contabilidade, bacharel em administração de empresas e pós-graduando em auditoria e perícia contábil. Militante do PDT desde 2014, foi tesoureiro da JS Porto Alegre 2016-2017, secretário-geral da Juventude de Porto Alegre 2017-2018 e presidente da Juventude em Porto Alegre no ano de 2018-2019 e membro do movimento Trabalhismo 21. A sua atuação no esporte começa como sócio do Grêmio em 2010. Foi eleito para o Conselho Deliberativo do Grêmio em 2016-2022, membro da Comissão do Acompanhamento do Planejamento Estratégico do Conselho Deliberativo do Grêmio 2017-2019, membro da Comissão de Inclusão e Responsabilidade Social do Conselho Deliberativo do Grêmio de 2020-2022 e sócio do Instituto Geração Tricolor desde 2018. Então, o nosso Café com Zine hoje com o Jojo vai ser para falar de política e futebol. Então, muito bem-vindo, Jojo. Eu já queria te dizer para tu contar para nós brevemente a tua trajetória no esporte e especificamente no Grêmio. Bom, primeiramente agradecer o convite, né, Zinho? Tenho acompanhado teus programas, tem sido muito bacana, assim, até dizer assim, me lembra um pouco assim dos programas que acompanhava na MTV, quando tinha MTV Brasil, em canal aberto. Bom, no futebol, cara, sempre fui muito apaixonado pelo esporte desde criança. Acho que boa parte dos brasileiros tem esse sonho de ser jogador de futebol, né? Tive. Quando vim morar aqui em Porto Alegre, acabei tentando jogar no Grêmio, não foi possível, e fui me envolvendo de outra forma, né? Até eu me associei ao clube lá em 2010, comecei a participar dos movimentos políticos do clube. Em 2012, 2013, participando de eleições do Conselho Deliberativo, que a eleição presidencial, que acabou elegendo o retorno do presidente Fábio Koff, né, como já era sócio. E 2013, a eleição do Conselho Deliberativo, eu ainda não tinha o período apto para poder concorrer, né, de 5 anos no Conselho Deliberativo do Grêmio. E em 2016, para minha primeira eleição, Conselho Deliberativo, primeira vez que tentei, acabei sendo eleito, né? E desde então sou conselheiro do Grêmio até o ano de 2022. Dentro do Grêmio acabei, como citaste, participando de algumas comissões. A primeira comissão do acompanhamento do planejamento estratégico, onde a gente fez uma revisão do planejamento estratégico do clube, ajudou na confecção do planejamento estratégico do Instituto Geração Tricolor. E desde do início do ano, estou atuando numa comissão nova do clube, que é uma comissão de inclusão e responsabilidade social, onde o clube tem identificado a necessidade de atuar mais nessa área, e estou ajudando o clube nesse segmento, né? Muito bacana. Os efeitos da pandemia na base do futebol brasileiro, eles foram muito significativos, como em tantos outros setores, né, Jojo? E Uhum. aí times como o Flamengo e Botafogo, eles decidiram demitir funcionários do departamento de formação. Aí eu queria te perguntar, na tua opinião, quais são os impactos na vida dos jovens atletas e para o futuro dos clubes brasileiros nesse contexto de pandemia por coronavírus em 2020? Cara, assim, creio que não só nas categorias de base, né? A gente teve profissionais, aqui no Rio Grande do Sul, mesmo o caso do Inter, acabou recentemente demitindo alguns funcionários. O Grêmio, o grupo de atletas acabou fazendo um acordo com o clube que aceitava um acordo de redução momentânea agora salarial, né? E desde que não houvesse demissões de funcionários. Em relação a categorias de base, é muito complicado, porque
as categorias de base são quem hoje salvam os clubes brasileiros. Os clubes brasileiros têm dívidas muito grandes, gastam desnecessariamente com salários muito altos, e quem acaba salvando os jogadores são as categorias de base, onde surge, vou te dar um exemplo, essa semana o jogador que passou pela base do Grêmio, o Arthur, foi campeão da Libertadores, estava no Barcelona e foi vendido para a Juventus. Só dessa negociação, o Grêmio tem direito a 5%, na FIFA, né? Todo clube formador tem direito a 5% de cada atleta. O Grêmio vai receber cerca de 20 milhões só por ter sido o clube formador. Então, o atleta da base, ele é o maior patrimônio que o clube tem. Mas acho que não só em relação a categorias de base, assim, é complicado, assim, vou te dar um exemplo, estava falando de clubes grandes como Flamengo, Botafogo, mas aqui no Rio Grande do Sul, os clubes da segunda e terceira divisões estão enfrentando dificuldades muito grandes, assim, né? Clubes como o Grêmio, o Inter, eles têm um custo mais elevado, mas eles têm receitas mais elevadas também. Agora, por um clube de segunda e terceira divisão, é muito complicado sobreviver a tudo que está acontecendo. Mas, Juju, olhando para a parte da cultura, se eu não me engano, foi repassado um valor pelo governo federal, acho que de 42 bilhões de reais, para ajudar nessa fase o setor, né? A parte dos esportes não teve nada, assim, além da CBF, comentou? Ainda há em discussão algumas coisas na Câmara, no Senado, mas ainda não saiu nada. Não saiu nada. A situação é bem complicada. Que quando se pensa geralmente muito nos clubes grandes. E esse que é o grande problema, né? Às vezes a situação, tem clubes aqui do interior que está tendo, se eu não me engano, União Frederiquense, o estádio está quase indo a leilão, porque a equipe acabou se endividando para manter os salários, a estrutura de futebol, e está enfrentando grandes dificuldades, né? Qual é o custo fixo do Grêmio, assim, só com despesas correntes? Em torno só do departamento de futebol profissional masculino, de 10 a 12 milhões. Nossa. Isso que A diferença de ordem de grandeza, né? Quando se compara, que você comentou do futebol feminino, que 60 mil para a Série A, né? E só uma negociação ali de um jogador no masculino, 20 milhões para o clube, e com essa despesa fixa, né? Assim, Zini, a gente tem estudos recentes que mostram que mais ou menos 90% dos atletas profissionais no Brasil ganham até 2 salários mínimos. Então, para te ter uma comparação de valores, é um Segue a desigualdade desequilíbrio, nacional. exatamente, um desequilíbrio muito grande, né? E em relação ao Grêmio, Jojo, como tu membro da Comissão de Inclusão e Responsabilidade Social, se puder nos contar um pouco sobre como o clube vem tomando medidas com o combate ao racismo, homofobia e assédio contra a mulher. Assim, Zinha, isso faz parte de um projeto desenvolvido nasceu dentro do Conselho Deliberativo do clube, que ele foi nomeado de Clube de Todos. O Grêmio teve alguns problemas recentemente, alguns anos atrás, com a questão do racismo, com prática de atos racistas por torcedores. E, na época, o clube não tomou nenhum tipo de medida. Recentemente, houve um novo ato, um torcedor acabou chamando um atleta do Fluminense de macaco em um jogo do ano passado, e a partir disso
clube fez uma autocrítica que envolvia não apenas a questão do racismo, mas o clube tomar outras medidas, não que já não vinha tomando, já vinha tomando algum tempo, mas eram muito tímidas, mas tomar algumas medidas de forma mais ampla para combater o racismo, a homofobia, a própria violência e o assédio contra a mulher. Vou te dar um exemplo. Um pouco antes da parada do futebol, em relação à pandemia, o Grêmio lançou em conjunto com a IPTC, ele conseguiu uma linha específica de ônibus somente para torcedoras em dias de jogos. Porque o que as torcedoras reclamavam? Os ônibus eram geralmente lotados, tinham um problema de muito assédio às torcedoras, em que elas ficavam constrangidas era difícil ir até o estádio, elas até evitavam ir ao estádio, ou tinham que pegar um transporte, um táxi, um transporte por aplicativo, e desembolsar um valor bem maior só para se locomover até o estádio. Então, essa é só uma das iniciativas. Outra iniciativa foi a criação dessa comissão de inclusão e responsabilidade social, que a gente vem atuando. Vou dar um exemplo aqui: a revisão do estatuto, que é algo que especificamente eu tenho trabalhado junto com a comissão ali, para casos de punição, para casos de racismo, homofobia, assédio, e previsão até de expulsão de sócios do clube, aí impossibilitação de entrada no estádio, campanhas também contra o racismo. O clube tem feito em suas redes sociais contra o assédio a torcedoras. Enfim, são uma série de ações que o clube vem tomando, até de combate à homofobia. Não sei se talvez você não saiba, o Grêmio tem, na década de 70, em plena ditadura militar, o Grêmio teve a primeira torcida LGBT do Brasil, que foi a Colieia. Isso no final dos anos 60. Durou até 77 e durou até 83. Então, o clube também tentar resgatar um pouco disso, dessa memória, e de atletas negros também. Por exemplo, o Everaldo, o Grêmio tem 3 estrelas em sua bandeira. A principal delas representa 2 conquistas. Uma, que é o título mundial do Grêmio, e outra é o Everaldo, o atleta negro, lateral do Grêmio, que foi o primeiro atleta gaúcho campeão, jogando no clube gaúcho, campeão mundial pela seleção brasileira na Copa de 70. Então, essa estrela veio antes até do Mundial do Grêmio, né, que foi em 83. Foi colocada aí para homenagear o Everaldo. Eu não sabia. Até tem outra coisa: o autor do hino do Grêmio é o Lupicínio Rodrigues. O Grêmio pretende fazer, dentro dessas ações, estava previsto para esse ano, agora com a pandemia está um pouco, talvez para o ano que vem, o clube vai colocar uma estátua em homenagem ao Lupicínio na arena. E para a gente poder fazer uma última pergunta, Jojo, se puder nos contar um pouco sobre o trabalho de assistência social que o clube tem feito por meio do Instituto Geração Tricolor. Bom, sim, Zinho, o Grêmio tem um departamento de responsabilidade social, né, já há alguns anos, e até esse ano o Instituto Geração Tricolor ele vai completar 10 anos. O Instituto Geração Tricolor iniciou suas atividades na época do Olímpico ainda, ali, atendendo a crianças carentes da região ali da Zenha, e posteriormente acabou sendo, com a vinda da Arena do Grêmio para a Arena, no Maitá, acabou focando também na região ali do Maitá. O Instituto de Geração Tricolor ele atende cerca de 40 crianças em turno inverso à escola, onde
Eles desenvolvem atividades esportivas, tem aula de informática, tem reforço escolar, atividades esportivas, até tem o terreno fica do Instituto Geração Tricolor, é um terreno do Grêmio que fica ali na margem do Guaíbas. Passar ali, ver alguma placa ali, tu vai reconhecer próximo ao CT do Grêmio, um terreno que o Grêmio tem há anos. Ali, e uma das contrapartidas para ter esse terreno, é um terreno que foi cedido ao Grêmio, acho que, se eu não me engano, na década de 70, 80, é a manutenção de esportes aquáticos, né? Então o Grêmio tem aula, tem uma equipe de remo ali, só dessas crianças do IGT. Instituto Geração Tricolor agora está com essas atividades suspensas. Uma das principais atividades que ele tem procurado fazer é a doação de alimentos às famílias. As famílias recebem cestas básicas, porque muitas vezes aquela refeição que as crianças recebiam ali no Instituto Geração Tricolor era a principal refeição do dia dessas crianças. Eles têm procurado manter as refeições não apenas das crianças, mas das famílias, né, dessas famílias. As crianças, hoje o IGT, ele quer atender mais crianças, ele atende cerca de 40 crianças, mas ele tem condições de até de dobrar um curto, médio prazo. E faltam vagas, poderia atender mais crianças, há uma demanda maior ainda. E o principal requisito para atendimento é o nível de carência, né? Então, além de todas essas atividades que eu te falei, as crianças recebem atendimento psicológico, recebem atendimento aos seus familiares também. Por exemplo, nesse momento de pandemia, o Instituto Geração Tricolor estava ajudando muitos pais a solicitar o auxílio emergencial, que era uma grande dificuldade, porque algumas famílias não tinham acesso à internet, não tinham um celular com aplicativo, enfim. Então, o Instituto Geração Tricolor, ele é o grande braço social do Grêmio, e o foco dele é o atendimento às crianças ali da região do entorno da arena, também como uma forma de reduzir os impactos que foram causados pela mudança do Grêmio para aquela região. A gente tem alguns impactos, desde questão de um bairro que não tinha estrutura e que permaneceu sem estrutura. Então, tem o estádio ali, por exemplo, algumas regiões alagam. O clube também tem procurado, o Grêmio em si, desenvolver outras atividades durante a semana, alguns movimentos. O Grêmio está criando uma espécie de grupo de trabalho para centralizar todas as ações ali, em meio à pandemia, para poder ajudar ao máximo o pessoal daquela região ali do entorno da arena. Bueno, Jô, eu queria te agradecer muito por ter topado participar e gravar esse Café com Zine. Para mim foi uma aula de futebol, eu acho o exemplo assim, do time aqui, principalmente do Grêmio, né? Acho que é um bom modelo de organização e eu acho que é muito bacana tu também estar no PDT. Eu acho que pode agregar muito no PDT com essa experiência que tu tem dentro do Grêmio em relação a esse bom modelo de organização, principalmente com o atual presidente, né, que quem sabe aí em 2022 não venha a ser o nosso governador, e da mesma forma que o Estado está essa desgraça, né, e que o Romildo Bolzan, de certa forma, organizou o Grêmio, de repente talvez ele possa organizar também o governo do Rio Grande do Sul a partir de 2023. Queria te agradecer e te desejar um forte abraço. Bom, Zini, eu que agradeço, um prazer, tenho grande admiração. Acho que o Romildo, como citaste, é um grande nome. Ele conseguiu uma coisa muito importante no Grêmio, que além do resultado de campo, dos títulos,
do resultado financeiro, de organizar o clube, as finanças do clube, que foi a pacificação do clube, né? Tanto que isso permitiu a ele um terceiro mandato. Acho que também é algo que ele pode também, espero, vir a fazer no nosso estado. A gente sofre muito ainda com bipolaridades, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil. E é sempre um prazer estar falando contigo, Zini. No que precisar, estamos aí. Precisar falar mais alguma vez sobre algum complemento, alguma coisa, eu fico à disposição Ah, perfeito. para te auxiliar aí. Então tá, um abração.